Dia 5 da semana 38, Zacarias 1. No oitavo mês do segundo ano de Dario, como rei da Pérsia, o Senhor Deus falou com o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido. O Deus Todo-Poderoso mandou que ele dissesse ao povo o seguinte: Eu, o Senhor, fiquei muito irado com seus antepassados. Portanto, agora eu digo a vocês: voltem para mim, e eu, o Senhor Todo-Poderoso, voltarei para vocês. Não sejam como os seus antepassados, que não deram atenção aos profetas antigos quando eles anunciaram esta minha mensagem. O Senhor Todo-Poderoso ordena que vocês deixem de ser maus e que abandonem as suas maldades. Mas eles não obedeceram. E agora, onde estão os seus antepassados? E será que aqueles profetas ainda estão vivos? Por meio dos meus servos, os profetas, eu mandei mensagens e avisos aos antepassados de vocês. Mas eles não deram atenção e por isso foram castigados. Então eles se arrependeram e disseram: O Senhor Todo-Poderoso fez o que tinha decidido fazer e nos castigou por causa dos nossos pecados. Ele fez o que merecíamos. No dia 24 do mês 11, chamado Sebate, do segundo ano do reinado de Dario, eu, o profeta Zacarias, filho de Baraquias e neto de Ido, recebi uma mensagem de Deus, o Senhor. Naquela noite, tive uma visão e nela vi um anjo do Senhor montado num cavalo vermelho. O anjo estava parado num vale, no meio de umas moitas, e atrás dele estavam outros anjos montados, uns em cavalos vermelhos, outros em cavalos baios e outros em cavalos brancos. Perguntei ao anjo que falava comigo: Meu senhor, quem são esses anjos montados em cavalos? Ele respondeu: Eu vou lhe dizer. Aí, o anjo que estava no meio das moitas disse: Eles são os anjos que o Senhor Deus enviou para andarem pelo mundo inteiro. Então, aqueles anjos disseram ao anjo que estava no meio das moitas: Acabamos de andar por toda a terra e vimos que tudo está calmo e em paz. E o anjo do Senhor disse: Ó Senhor Todo-Poderoso, já faz 70 anos que estás irado com Jerusalém e com as cidades de Judá. Quanto tempo vai passar até que tenhas compaixão delas? O Senhor Deus respondeu com carinho ao anjo que estava falando comigo e disse palavras de consolo. Aí o anjo que falava comigo mandou que eu anunciasse em voz alta o seguinte: Esta é a mensagem do Senhor Todo-Poderoso. Eu tenho grande amor por Jerusalém, a minha cidade, e estou muito irado com as nações que vivem sossegadas, pois, quando eu estava um pouco irado com o meu povo, elas fizeram com que ele sofresse muito. Portanto, cheio de compaixão, voltem para Jerusalém. E eu, o Senhor Todo-Poderoso, prometo que o templo e a cidade toda serão construídos de novo. E o anjo me disse também: Anunciem que o Senhor Todo-Poderoso diz que as cidades dele terão de novo muitas riquezas, e ele ajudará Jerusalém, que voltará a ser a sua cidade escolhida. Tive outra visão e vi 4 chifres de boi. Perguntei ao anjo que falava comigo: Que querem dizer estes chifres? Ele respondeu: Eles representam as nações que espalham pelo mundo inteiro os moradores de Judá, de Israel e de Jerusalém. Aí o Senhor Deus me mostrou 4 ferreiros. Eu perguntei: O que é que eles vêm fazer? Ele respondeu: Os chifres são as nações que espalharam os moradores de Judá de tal maneira que ninguém tinha coragem de levantar a cabeça. E agora estes ferreiros representam os que estão vindo para assustar e quebrar aqueles chifres, isto é, aquelas nações que conquistaram a terra de Judá e espalharam o seu povo. Zacarias 2. Tive outra visão, e um homem segurando uma fita de medir, e perguntei: Aonde você vai? Ele respondeu: Vou medir Jerusalém para saber o seu comprimento e a sua largura. Então vi que o anjo que havia falado comigo ia saindo. Nisso, outro anjo veio se encontrar com ele. E o primeiro anjo disse: Corra depressa e diga ao rapaz que está com a fita de medir:
Jerusalém terá moradores de novo, e haverá tantas pessoas e tantos animais morando lá, que não será possível construir uma muralha em volta da cidade. Pois o Senhor Deus promete que Ele mesmo será como uma muralha de fogo em volta de Jerusalém, e que Ele morará na cidade e ali mostrará a sua glória. O Senhor Deus diz ao seu povo: atenção, atenção! Vocês que são prisioneiros na Babilônia, fujam, fujam daquele país do norte. Eu os espalhei por toda parte, mas agora é a hora de vocês voltarem para Jerusalém. Pelo seu poder, o Senhor Todo-Poderoso me mandou entregar a seguinte mensagem às nações, que tinha levado embora toda a riqueza do seu povo. Quem toca no meu povo, toca na menina dos meus olhos. Portanto, eu mesmo lutarei contra vocês, e toda a sua riqueza será levada embora por aqueles que antes eram seus prisioneiros. Quando isso acontecer, o povo saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou. O Senhor Deus diz: moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois eu virei morar com vocês. Naquele dia, muitos povos se juntarão a Deus, o Senhor, e serão o seu povo, e ele morará com vocês. Aí o povo de Israel saberá que o Senhor Todo-Poderoso me enviou para falar com eles. Mais uma vez a terra de Judá será a parte especial de Deus na Terra Santa, e Jerusalém será de novo a sua cidade escolhida. Que todos se calem na presença de Deus, o Senhor, pois ele vem do seu lugar santo para morar com o seu povo. Zacarias 3. Em outra visão, Deus me mostrou o grande sacerdote Josué, que estava de pé em frente do anjo do Senhor. Satanás estava à direita de Josué, pronto para acusá-lo. O anjo do Senhor disse a Satanás: que Deus o condene, Satanás. Que o Senhor, que escolheu Jerusalém, o condene. Esse homem é como um tição tirado do fogo. Josué, vestido com roupas sujas, continuava de pé em frente do anjo. Aí o anjo disse aos seus ajudantes que tirasse a roupa de Josué, e depois lhe disse: assim eu tiro os seus pecados, e agora vou vesti-lo com roupas de festa. Em seguida, o anjo mandou que os seus ajudantes pusessem na cabeça de Josué um turbante que havia sido purificado. Eles puseram o turbante na cabeça dele e o vestiram com roupas de festa. E o anjo do Senhor continuava ali, de pé. E ele disse a Josué: o Senhor Todo-Poderoso lhe diz o seguinte: se você obedecer às minhas leis e cumprir os seus deveres conforme eu ordeno, você será o administrador do templo, cuidará do santuário e de todos os outros edifícios e, como estes anjos que estão aqui, você terá o mesmo direito de estar na minha presença. Portanto, escute, grande sacerdote Josué, e escutem também os sacerdotes que estão com você. Vocês todos são um sinal de que eu vou enviar ao meu povo o meu servo que se chama Ramo Novo. Coloquei em frente de Josué uma pedra que tinha 7 lados. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, vou gravar nela um nome e num só dia vou tirar o pecado deste país. Aquele dia, cada um de vocês poderá convidar os vizinhos para que vejam e fiquem à vontade debaixo das parreiras e das figueiras. Eu, o Senhor Todo-Poderoso, falei. Zacarias 4. O anjo que havia falado comigo voltou e me acordou, como se acorda alguém que está dormindo. Ele me perguntou: o que é que você está vendo? Respondi: estou vendo um candelabro de ouro e em cima dele um vaso para o azeite. Há 7 lamparinas no candelabro e há 7 tubos por onde o azeite chega até as lamparinas. Perto do candelabro estou vendo 2 oliveiras, uma de cada lado. Aí perguntei ao anjo: meu senhor, o que quer dizer isso? Você não sabe? Ele perguntou: não, senhor. Respondi. Depois disso, o anjo mandou que eu entregasse a Zorobabel a seguinte mensagem de Deus, o Senhor: não será por meio de um poderoso exército, nem pela sua própria força que você
fará o que tem de fazer, mas pelo poder do meu Espírito. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Diante de Zorobabel, altas montanhas vão virar campos planos. Ele vai trazer a pedra mais importante do templo, e o povo vai gritar: Que beleza! Que beleza! O Senhor falou comigo mais uma vez. Ele disse: Zorobabel pôs o alicerce deste templo, e ele mesmo vai terminar a construção. Quando isso acontecer, o povo saberá que eu, o Senhor Todo-Poderoso, enviei você para falar a eles. E os que não deram valor a um começo tão humilde vão ficar alegres quando virem Zorobabel terminando a construção do templo. As 7 lamparinas representam os 7 olhos do Senhor Deus, que vê em tudo o que se passa no mundo inteiro. Aí eu perguntei: e o que querem dizer as 2 oliveiras, uma de cada lado do candelabro? E perguntei também: e o que querem dizer os 2 ramos da oliveira que estão perto dos 2 tubos de ouro por onde passa o azeite? E você não sabe? Ele perguntou. Não, senhor, respondi. Então ele explicou. Eles representam os 2 homens que foram escolhidos e ungidos para servir o Senhor no mundo inteiro. Zacarias 5. Tive ainda outra visão. Vi um livro em forma de rolo que estava voando. E o anjo me perguntou: O que é que você está vendo? Eu respondi: Estou vendo um rolo voando. Ele tem 9 metros de comprimento por 4,5 de largura. O anjo explicou: Neste rolo está escrita a maldição que vai se espalhar pelo país inteiro. De um lado do rolo está escrito que serão expulsos do país todos os que roubam. Do outro lado está escrito que serão expulsos todos os que fazem juramentos falsos pelo nome de Deus. O Senhor Todo-Poderoso promete que ele mandará essa maldição, e ela entrará nas casas dos ladrões e dos que juram falso pelo nome dele. Ela ficará naquelas casas até que estejam completamente destruídas e não sobrarão nem vigas nem pedras. O anjo que havia falado comigo voltou e me disse: Olha o que vem vindo agora. O que é isto? Eu perguntei. Ele respondeu: É uma cesta e ela representa os pecados do povo deste país. A cesta tinha uma tampa de chumbo. Levantaram a tampa e lá dentro estava uma mulher sentada. O anjo explicou: Esta mulher representa a maldade. Então ele a empurrou para o fundo da cesta e fechou a tampa. Olhei e vi 2 mulheres que tinham asas como as da cegonha. As mulheres voavam, levadas pelo vento. Elas chegaram, pegaram a cesta e saíram voando. Perguntei ao anjo: Para onde elas estão levando a cesta? Ele respondeu: Para a Babilônia. Lá elas vão construir um templo, onde vão colocar a cesta numa base. Zacarias 6. Tive mais uma visão, e 2 montes feitos de bronze, e do meio deles estava saindo 4 carros de guerra. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baios. Perguntei ao anjo: Meu senhor, o que são estes carros de guerra? Ele respondeu: São os 4 ventos que estão saindo da presença do Senhor do mundo inteiro. O carro puxado pelos cavalos pretos vai para a Babilônia, a terra do norte. O carro puxado pelos cavalos brancos vai para a terra do oeste. E o carro puxado pelos cavalos baios vai para a terra do sul. Os cavalos baios saíram com vontade de correr pelo mundo inteiro. Então o anjo ordenou: Vão e corram pelo mundo inteiro. E eles fizeram isso. Aí o anjo me chamou e disse: Os cavalos que foram para a terra do norte vão fazer parar a ira do Senhor contra aquele país. O Senhor Deus falou comigo. Ele disse: Vá receber as ofertas feitas por Eudai, Tobias e Gedaías, que voltaram do cativeiro da Babilônia. Depois, vá logo até a casa de Josias, filho de Sofonias.
com a prata e o ouro que você tiver recebido e faça uma coroa. Coloque a coroa na cabeça do grande sacerdote Josué, filho de Josadaque, e diga a ele que o Senhor Deus Todo-Poderoso promete o seguinte: o homem chamado de ramo novo brotará das suas próprias raízes e construirá de novo o templo do Senhor. É ele que vai reconstruir o templo e receber as honrarias que pertencem a um rei. Ele vai sentar no seu trono e reinar. Um sacerdote se sentará no seu próprio trono e haverá uma paz perfeita entre o ramo novo e esse sacerdote. Mas depois a coroa será colocada no templo do Senhor em memória de Eldai, de Tobias, de Gedaías e de Josias, filho de Sofonias. Pessoas que moram longe de Jerusalém irão ajudar a construir de novo o templo do Senhor. Aí vocês saberão que o Senhor Todo-Poderoso me enviou a vocês. Tudo isso acontecerá se obedecerem com todo o coração às leis do Senhor, o Deus de vocês. Zacarias 7. No dia 4 do mês 9, chamado Quisleu, do 4º ano do reinado de Dario, o Senhor Deus me deu uma mensagem. E isso aconteceu quando o povo de Betel enviou Sarezer e Regem-Meleque com os seus companheiros ao templo do Senhor Todo-Poderoso para pedirem a ajuda dele. E deviam também fazer aos sacerdotes do templo e aos profetas a seguinte pergunta: faz muitos anos que nós choramos e jejuamos no 5º mês, o mês em que o templo foi destruído. Devemos continuar fazendo isso? Então o Senhor Todo-Poderoso falou comigo e mandou que eu dissesse o seguinte ao povo e aos sacerdotes: já faz 70 anos que vocês choram e jejuam no 5º mês e também no 7º, mas não é em minha honra que vocês fazem isso. E quando comem e bebem, é só para satisfazer os seus próprios desejos. Essa mensagem foi a mesma que o Senhor Deus tinha dado antes por meio dos profetas antigos, quando Jerusalém estava em paz e tinha muitos moradores. E o mesmo acontecia nas cidades ao redor e nas cidades da região sul e nas planícies de Judá. O Senhor Deus falou com Zacarias e disse: eu, o Senhor Todo-Poderoso, tinha ordenado isto ao povo: sejam honestos e corretos e tratem uns aos outros com bondade e compaixão. Não explorem as viúvas, nem os órfãos, nem os estrangeiros que moram com vocês, nem os pobres, e não façam planos para prejudicar os seus patrícios. Porém, eles se revoltaram e não quiseram obedecer. Viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir as minhas ordens. Tornaram os corações deles duros como diamante, a fim de não obedecer à lei e às mensagens que eu, por meio do meu espírito, dei aos profetas antigos. Por isso eu fiquei muito irado com eles. E assim como eles não quiseram ouvir quando eu falei, assim também eu não vou escutar quando eles orarem a mim. Sou eu, o Senhor Todo-Poderoso, quem está falando. Como um furacão, eu os espalhei por todos os países estrangeiros e a terra de onde saíram ficou tão arrasada que ninguém podia viver lá. Uma terra tão boa e tão rica virou um deserto.